Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Olá. Rob Gordon, o senhor comeu muito durante as festas de fim de ano? Cara, eu comi muito até 26, 27 de dezembro. Depois, ali eu já tinha comido muito. E aí eu não parei. Eu continuei comendo até dia 5. Então eu não sei. Eu tô procurando um termo pra descrever. Não sei não, cara. Eu comi feito um desgraçado. Às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Eu tava fazendo dieta, eu fiquei 3 meses fazendo dieta. Tinha perdido acho que uns 7 quilos. Não, daí entre Natal e Ano Novo, sem sacanagem, Natal e Ano Novo não, mas assim, uns 20 dias eu ia ganhar uns 2 quilos de volta, cara. Porque não é só Natal e Ano Novo, né? Como você tá correndo, vai no shopping, vai não sei o que, então é McDonald's aqui, é pizza ali, né? Você vai comendo bobagem o tempo inteiro. Aí chega Natal, você enfia o pé na jaca. Mas até aí beleza, porque jaca é fruta, né? Então não engorda. Eu tenho essa lógica, eu posso enfiar o pé na jaca. Fruta não engorda. Não tô enfiando o pé. Uma tonelada de fruta você não vai engordar. Não tô enfiando o pé na costelinha de porco, eu tô enfiando o pé na jaca. Então, okay. Você tá mais moderado. Exatamente. Aí, 3 dias de azia. Aí, quando você melhora a azia, porra, você tá bem, pá, vem o ano novo e dá na sua cara. Daí, mais 2 dias de azia. Puta, foi foda. O senhor comeu bem aí, não? Eu comi mais ou menos, eu já tava me controlando. E eu segurei algumas dos desesperos, dos desejos desesperados de comer que nem um porquinho. Eu troquei por criar algumas histórias novas, então eu fiquei meio que, quando dava fome eu tentava escrever, aí eu percebia que eu tava com mais fome do que eu queria escrever e eu ia comer. Então, funcionou por uns 3 dias, depois eu comi um monte também. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que essa parada toda de comer um monte e o que o fim do ano faz com a gente, tem muito a ver com escrever, sabia? Porque a gente às vezes acha que, eu conheço muita gente que acredita muito nisso, a gente pensa que só vai conseguir escrever na hora que tiver aquela semana sem fazer nada, né? Tipo, eu tô de férias, o mundo tá todo resolvido, as contas estão pagas, não tem ninguém em casa, então eu vou escrever um monte nessa uma semana. E essa semana nunca chega, né? É tipo a primeira semana do ano quando você vai fazer o regime, pra perder tudo isso que você comeu. A gente fica esperando chegar a primeira semana do ano pra resolver um problema que a gente tem que resolver um pouco todo dia. Olha, eu vou te falar que, porque como eu trabalho com freela, né, dependendo da minha rotina, às vezes eu tenho essa semana. É uma semana que as contas estão pagas, eu não tenho, os meus freelas estão todos em dia, né, que eu trabalho muito com entrega mensal, então assim, já entreguei todo o trabalho do mês. Cara, eu não tenho nada pra fazer essa semana. Daí eu paro e penso assim, puta, vou escrever pra cacete. Cara, não escrevo uma linha. Aí você pega e vai dar um rolê, né? Vou jogar videogame, vou dar um rolê, vou no cinema, eu não escrevo e fico o tempo inteiro, não é que eu desencano, eu fico o tempo inteiro pensando, porra, amanhã já é terça, cara, eu tô na minha semana que eu vou escrever, essa semana eu vou escrever meu Guerra e Paz aqui, né? Cara, não escrevo nada. Bicho, na semana seguinte eu tenho 3 freela pra fazer, eu começo a intercalar texto meu com os freelas. Então eu não sei, acho que eu pego no tranco, entendeu? Eu não consigo ligar o motor e escrever o meu texto. Eu preciso estar no PC. E tem gente que funciona assim, não tô dizendo que é uma coisa ruim, só que muita gente que eu conheço não escreve porque fica esperando esse momento ideal, eu acho que esse o cenário ideal. Esse é o pior momento, né? Esse é o pior caminho. É aquele negócio, é que nem dieta. Se você fizer um pouco todo dia, no final de um período, algum resultado você vai ver. Exatamente. Se você só fizer em uma semana e fica uma semana comendo pão e água, e nas outras 3 você vai na churrascaria todo dia, negão, não vai dar certo. Ganhou 12 quilos, cara. Aliás, você ganhou 12 quilos e perdeu uma semana. Exatamente. Você fez uma semana ali pra nada. Pra nada, você ficou mal uma semana. E aí, o que é isso? Isso nada mais é do que uma dica, né? Isso é uma dica de
postura, enfim, uma dica para escritor. E basicamente esse é o nosso tema do programa de hoje. Vamos falar sobre várias dicas que o mundo internetico e grandes autores têm dado aos escritores, e vamos ver quais funcionam, quais não funcionam, quais são legais e por que essas dicas são passadas à frente, qual a razão dessas dicas. Então, assim, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Muito bem, Rob, a gente falou dessa diquinha, né, de escrever um pouco por dia, mas é engraçado, né? Você já procurou no Google dica pra escrever? Dica pra escritor, essas coisas? Nossa, muitas vezes. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa. Aliás, se juntar todas as dicas pra escritores, dá um livro do Martin, cara. Se botar todas elas em deve dar pra chegar na lua, se você imprimir e botar no chão. Mas daí, se você pegar esse livro do Martin e elencar só as dicas realmente boas, eu acho que aí você termina com uma crônica do Veríssimo. Ou com uma crônica do Hobby, né? Você termina com uma crônica do Hobby, porque tem uma piada no final. Muito obrigado. Né? Muito de nada, tá vendo? Eu sei fazer merchan também. Tá vendo? A gente queria gravar esse programa pelo seguinte: durante esse intervalo de fim de ano, eu recebi vários e-mails de leitores, de ouvintes, de pessoas que participam dos meus 2 cursos de literatura, e a galera perguntando muita coisa, pedindo essas dicas, o pessoal tentando tirar dúvidas, porque acontece o seguinte, eu acho muito legal, Rob, que é essa mentalidade que eu vejo crescer cada vez mais, e ela é fantástica, do vou procurar ajuda. Eu não sou autossuficiente, né? Porque na real ninguém é, né? Até grandes autores têm dúvidas, todo mundo tem dúvida. E aliás, o ato de escrever pressupõe que você tem dúvida sobre alguma coisa, você quer analisar algo, você quer entender algo. Então, quando você tem dúvida, você procura solução para essa dúvida. Então, que seja lendo um livro ou mandar um e-mail para alguém. Eu, por exemplo, quando eu tava no auge do cinema aqui, várias vezes eu mandava tweets ou e-mails para diretores de fotografia, roteiristas que eu conhecia. Olha, tô com essa questão aqui, o que eu uso, isso ou aquilo. Às vezes os caras respondem, né? Tipo, por isso que eu respondo. Respondiam pra mim e eu respondo pros outros. Então, eu acho bacana. E aí o que aconteceu? Eu fui ver isso e tem muita dica por aí. Tem muito vlog que fica dando dica. Tem muito site com dicas traduzidas, muitas delas bem mal traduzidas. Tem muitos blogs com dicas da experiência do próprio autor, então tem muita coisa. E a gente resolveu fazer o seguinte, nós encontramos aqui um grupo bem interessante de dicas, que vem de 2 caras razoavelmente conhecidos, que já venderam alguns livros, tanto na internet como no mundo fora dela. Mas enfim, nós achamos aqui algumas listas de dicas do Stephen King e do George Martin. Eu já falei isso abertamente, o Martin não é meu escritor favorito, eu discordo muito dele em muitas coisas, mas o Martin é um escritor de talento e de sucesso, né? Não dá pra você falar, não tem como ter argumento. O cara sabe o que ele faz, ele é bem sucedido, ele é efetivo, ele é um puto escritor, então vamos entender o processo. E aí a gente começou a ver essas listas, e galera, tem muita coisa, porque cada entrevista que rola desse tipo, os caras falam um monte, e aí essas coisas se replicam e de repente tem um livro inteiro só de dicas do King e um livro inteiro só de dicas do Martin, porque tudo que os caras falam em relação ao processo vira uma dica. Sim. Né? Escreva de manhã, dica. Pra ele funciona, e se você não gosta de acordar, você não gosta de acordar, você não acorda antes das 10, meio que você só vai começar a escrever lá meio dia e meio, no mínimo. Então, nós pegamos essas 2 listas aqui que a gente achou, e nós vamos passar por essas listas comentando o porquê de cada uma dessas dicas e por que elas são legais, se a gente já tentou ou não. Então vai ser um cast meio específico, mas eu acredito que ele vai ser bem proveitoso, né, Rob? Vai ser um negócio bem assim, pontual. Vai sim. Pra resolver aqueles probleminhas que às vezes tiram o sono da gente. Falar sobre procedimento, sobre começo de história, sobre como resolver tal elemento. Porque rola. Uma vez eu tinha uma dúvida que era, sei lá, como é que eu faço num roteiro, como é que eu faço um diálogo simultâneo para as pessoas, uma falar em cima da outra. Porque no diálogo de roteiro você coloca, sei lá, Rob, oi. Você põe o diálogo. Barreto, tudo bem? Só que é um atrás do outro, né?
Primeiro, exatamente, é linear, né? É linear, então é tipo uma escadinha. E como é que você faz isso? Aí eu fui descobrir que no Final Draft, que é o programa que a gente usa aqui, tem uma ferramenta que faz isso, e aí aparece do lado. Então é um do lado do outro. Né? Daí mostra que é simultâneo, né? Exatamente, os dois vão pegar e falar, então são dúvidas, elas surgem e você tem que resolver. Então é bacana, legal a galera vir procurar e é meio que por isso que a gente tá aqui, né? Então, senhor Rob Gordon, o senhor quer começar as honras? O senhor quer derramar o primeiro sangue? Eu quero, vamos lá. Eu tô aqui com a lista do Stephen King aberta, a gente vai deixar os links das listas aqui depois. A gente não vai passar por todas as dicas, a gente vai pegar as que a gente acha mais interessantes de comentar. Tanto que vão te ajudar mais, né? Do King quanto do Martin. A primeira dica do Stephen King é uma que eu já discordo em parte. Que ele diz aqui: pare de assistir a televisão. Ao invés disso, leia tanto quanto puder. Cara, eu concordo totalmente com a parte do leia tanto quanto puder. Agora, pare de assistir a televisão. Eu não sei quantos anos tem essa dica, ela não me parece ser uma dica exatamente nova, né? Eu não sei. A leitura, falar um pouquinho pessoalmente como eu vejo isso agora. Se ele tá falando de televisão, sabe, aquela televisão rasteira, programa de auditório e tal, eu concordo. Agora, por exemplo, se você pegar uma série boa hoje, uma série da HBO, uma série do Netflix, uma série da CBS, uma série boa, cara, tem algumas séries que eu me inspiro a escrever assistindo a série. Porque Sim. O roteiro dela é tão bom, o roteiro dela é tão bem construído, que eu me inspiro, eu pego e falo assim, porra, eu posso começar a botar isso, essa... E assim, não é a história, né? É a construção do roteiro, eu posso começar a botar a solução assim nas minhas histórias e tal. Então eu acho que não, eu acho que essa dica, hoje eu trocaria pelo seguinte, cara, saia da rede social. Ao invés disso, leia tanto quanto puder. Sabe o que acontece, Rob? Eu queria dar um contexto dessa dica. A minha impressão desse link aí que a gente colocou pra vocês no post, a minha impressão é que essa lista ela é um baita resumão do Sobre a Escrita, que é o livro meio de memórias, meio guia de escrita do King. Não, é isso mesmo, ele coloca aqui no começo, que é a versão resumida do On Writing. O livro é fantástico, aliás, eu recomendo isso se você ainda não leu, mesmo que você não goste do Stephen King, tá? Mesmo que você não tenha lido uma linha do Stephen King, leia o Sobre a Escrita, ele foi publicado em português já, é um livro fantástico, é uma história de vida, é uma coisa que mostra de fato a realidade da vida pela qual esse cara passou até ele fazer sucesso, né? Só um pequeno elemento. Stephen King trabalhava num laundromat, que é aqueles lugares de máquina de lavar, que você vê em filme, então tem um monte aqui ainda. Isso é bem usual. Ele trabalhava num deles, ele cuidava de um desses. Quando o Carrie foi vendido, de verdade, o agente dele ligou e falou, pronto, agora foi pra paperback, você vai ganhar dinheiro, sabe? Então o cara ralou muito pra chegar onde chegou, e ele conta um pouco disso e conta como ele vê a escrita. Então é fantástico ler esse livro, e acho que talvez essas dicas vai te empolgar um pouquinho mais se você não ler. Então eu queria dar só um contexto aí. Ele fala não só da televisão, a dica dele, por exemplo, é pra rádio, sabe? Para de ouvir rádio porque você já ouviu Smoke on the Water 200.000 vezes. Por que você não escuta um audiobook em vez de ficar repetindo? A dica dele, Rob, vai muito mais no sentido de evitar a repetição. Entendi. Sabe? Então você já consumiu o produto X, não fica reconsumindo esse produto o tempo inteiro. E eu tenho seguido bastante essa questão do audiobook, porque tem ajudado bastante. A gente está conversando um monte sobre o jogador número 1, eu tô ouvindo um audiobook, que é narrado pelo Will Wheaton, né? Então eu não tô nessa, mas eu meio que dei uma parada com música, porque o Audible tem ajudado bastante nesse meu contato com o livro. Eu faço exercício, eu ando, eu vou dar uma passeada, e eu tô escutando um livro. Então eu acho que isso tem muito mais a ver com o negócio que você falou de vai ver Faustão, novela, essas bosta. Isso não. Mas, cara, e eu falo isso pros meus alunos, tá de saco cheio, não quer fazer nada, vai assistir, sei lá, Marco Polo no Netflix. Mas presta atenção no roteiro. Usa como estudo. Vai assistir um filme bom, sabe? Vai assistir o Birdman, do Inharito. Vai fazer coisas que vão te inspirar e que você vai ver, olha que realização de algum escritor, né? Porque essas grandes séries e grandes filmes, eles são resultados do trabalho de um grande roteirista. Sim. Então ali, se você souber usar e se você entrar com essa mentalidade certa, mesmo que você só esteja assistindo por assistir, mas para pensar, só muda uma coisa. Olha, alguém escreveu isso que eu tô vendo na tela. E o pessoal pensa,
se cerca de coisas legais. Então, ele falou muito mais no sentido de repetição, de ficar vendo, de não ficar jogando o tempo fora, sabe? Vai ler mais ou vai consumir mais. Então, cara, se seja TV ou rádio, acho que você não vale mesmo você ficar ouvindo aquela mesma radiozinha cocô que você ouve todo dia, que toca as mesmas músicas, e eu lembro bem da rádio no Brasil, toca a mesma música todo santo dia, e pra quê? Você já ouviu essa música? Vai escutar um livro, sabe? Vai amplia seus horizontes, né? Que é uma coisa que ele fala bastante, de ler muito. Ele fala que se você ler demais, você vai ser um autor melhor, porque os seus horizontes vão se ampliar, você vai ter mais base, você vai ter mais noção. Então, essa segunda parte é um negócio que a gente já falou aqui mais de uma vez, né? Isso vamos reforçar agora em negrito, né? Você não se torna um escritor se você não lê. Não adianta, né? Você tem que ler muito. Sim. Né? Tudo que cair na sua mão, você tem... exatamente. Agora eu escrevo, agora eu sou fornecedor, não sou consumidor. Não, você não pode deixar de ser consumidor de texto nunca. E é o que o Fábio falou, você tá vendo uma série de TV, porra, a trilha é maravilhosa, a fotografia é deslumbrante e tal, tudo bem, consuma o texto também, foque no texto também, não perca o texto de foco. Faz uns 5 dias, sei lá, eu fui assistir o Hateful Eight do Tarantino, eu peguei a pré-estreia. Já assistiu, Fábio? Não, ainda não, sem spoiler. Não, sem spoiler. Eu acho que, pra mim, é o melhor filme do Tarantino, né? Eu sei que muita gente não tem gostado, eu acho que ele não é um filme pra qualquer um. E ali eu fracassei, miseravelmente, porque, como todo filme do Tarantino, eu fui pra prestar atenção no roteiro. Eu achei o roteiro demais. Só que a direção dele é tão maravilhosa que, pela primeira vez pra mim, a direção do Tarantino é maior que o roteiro, que eu falei, cara, fudeu, depois eu assisto e presto atenção no roteiro. Mas eu, e assim como o Fábio, toda vez que a gente assiste alguma coisa, a gente tem um olho pra tudo e um olho pra roteiro, né? Com um olho você olha a interpretação, você olha a trilha, você olha a fotografia, você olha a direção de arte, e com o outro olho você fica olhando só o roteiro, né? Exatamente. E isso é costume, isso é costume, não é que a gente é retardado, nada de... Não, é costume. Você tá consumindo um texto. Eu chamo isso de ler a estrutura. Exatamente, é treino, isso é treino. Isso tem que vir, especialmente assim, você tem um autor favorito, tá? Você gosta do Chuck Palahniuk, que eu vou sempre falar o nome errado por definição. Você gosta do Chuck? Percebe como ele escreve? Olha como os personagens dele entram em cena. Percebe uma coisa, como o narrador dele se comporta. Os narradores do Chuck são fantásticos. Se você não conseguir entender essa questão de qual a minúcia do narrador, como é que você vai criar um narrador, diferente pro seu, 2, mais legal que o dele? Porque, você tem meio que essa obrigação. Sim. Você tem que criar um que seja tão diferente quanto mais legal que o dele. Afinal de contas, o seu é novo. Então você tem que fazer isso. Você só consegue fazer isso quando você tem essa atenção ao roteiro. Você tem essa atenção a consumir a estrutura, a entender as razões que fizeram o autor colocar tal frase antes de tal frase. Parece nerdice de escritor, mas, galera, sei lá, eu aprendi a escrever assim, no jornalismo. Falaram pra mim, lê aí, o que é o primeiro parágrafo? É o lead. Então o que tem no lead? Tal coisa. Ok, então faz todos assim. É meio fórmula, porque o jornalismo o jornalismo diário de jornal, ele é fórmula, tem que seguir a fórmula. Mas é um jeito, você entende a estrutura e primeiro você vai copiar a estrutura no começo. Depois, exatamente, depois você vai perceber. Em cima. Exatamente, eu posso ir embora. E isso me leva a uma dica do titio George Martin, que tem sido muito xingado, inclusive pelas pessoas, porque ele não terminou o próximo livro. E aqui, citando o Neil Gaiman, o Martin não é a sua putinha, né? Ele não trabalha pra você, porque a galera tem isso, né? O cara terminou, que inútil! O cara tá vivendo a vida dele, ele deve ter as razões dele. Sim. Então, deixa ele fazer o livro na hora que ele quiser. O livro é dele. O livro é dele, não é seu. Então, deixa ele fazer. Mas, enfim, ele fala uma coisa que é a seguinte, e aí eu vou citar ele e vou citar um filme que eu acho legal. Ele fala que não tem problema em pegar algo emprestado da história com letra maiúscula, tá? Que é a história da humanidade. História, né? Ciência. A história, história histórica, não da história romance. Porque ele pegou a Guerra das Rosas, né, a Guerra dos 100 Anos, para criar o Game of Thrones. Ponto. Isso todo mundo sabe. Então, o que ele fez? Ele pegou um fato conhecido e criou a fantasia dele em cima disso. Aí eu vou dar uma outra coisa que eu acho isso muito interessante, porque você pode recriar esses momentos. É o que muita gente chia, mas eu falo do Avatar. O Avatar é a versão da grande história da nossa geração. Quer dizer, dessa geração atual. A gente já viu essa grande história ser contada várias vezes. É Dança com Lobos, é Pocahontas. Porque essa história é sempre recontada, porque essa história é foda. É uma puta história. Exatamente.
É que nem depois do Charles Dickens ter escrito o Christmas Carol, Conto de Natal, todo mundo vai contar aquela história até o fim da humanidade, porque é uma puta história. Então ela vai ser recontada, porque não faz sentido alguém querer ler o texto original do Dickens hoje, mesmo porque tá em inglês, então o brasileiro não tem condição de ler o inglês daquela época direto, você precisa de uma nova versão. Novas versões vão acontecendo. O americano não tem condição de ler aquele inglês. Logo, novas versões vão acontecendo. Essas histórias são atualizadas. Da nossa geração, Rob, é o do Bill Murray, né? É o Scrooge. Como é que é? Os fantasmas se divertem, é outro. Contra-atacam? Não. O do Bill Murray. Qual que é o nome? Os fantasmas contra-atacam? Aqui no Brasil? Não, esse não é o da Gina Davis e o do Baldwin? Não, esse é o Se Divertem, não é? É Fantasma. É o Beetlejuice, não é? Beetlejuice, é. Então, o do Bill Murray, se eu não me engano, os fantasmas contra-atacam, acho. Então esse foi a versão da nossa geração, e essa história vai sendo recontada, sabe? Pô, você quer saber? Caiu uma ficha absurda. Esse foi o meu primeiro texto. Eu escrevi uma versão de A Christmas Carol. Eu achei que você tivesse escrito o roteiro do Bill Murray com 12 anos. Não, lógico, eu escrevi o do Bill Murray. Não, eu escrevi uma adaptação do Christmas Carol pra peça da igreja. Eu nem sabia, eu tinha visto o filme, falei, pô, vai ser legal, os caras adoraram a ideia. Eu falei, não, tem o filme, tá aqui, a gente pode fazer uma igual. Eu adaptei. Eu já adaptei Dickens, cara. Então, mas é o que você falou, né, cara? É uma história, a questão não é nem ela é boa ou ela é muito boa, ou ela é ruim. Não, o negócio tá acima disso, ela é universal. É uma história universal. Exatamente. Se você pega a história, voltando pro outro exemplo, Pocahontas. Cara, Pocahontas não é uma história, Pocahontas é um template. E aí você vai lá e dá a sua cara, né? Você coloca o mundo que você quiser, você troca a Índia por uma raça que você quiser, né? E quando eu falo raça, é raça mesmo, pode ser alienígena, né? E o conquistador pela raça que você quiser. Né? É a história do romance no meio do choque cultural. Exatamente. E aí, onde que entra essa dica do Martin, que é o que não há problema algum em pegar algo emprestado da história? Porque não é mesmo. Você pode se inspirar em eventos reais, ou até, e aí eu queria citar o filme que eu falei, se você está começando e está meio seguro, lógico que você não vai mostrar isso para ninguém e tal, você não pode levar a sério, mas como exercício, você pode pegar algum trecho de alguém e continuar. Eu adoro aquele filme, o Finding Forrester. Nossa, eu precisava rever isso aí com o Sean Connery, né? Eu precisava rever. A gente deu capa desse filme na Sci-Fi Cinema, lembra? Foi. Fotona, Sean Connery, Bárbara Branca. E Fundo esse azul. filme, o Finding Forrester é um dos filmes mais fantásticos já feitos para quem gosta de escrever, para quem respeita a arte. Para mim ele vem em segundo, logo depois do Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? É brilhante. E existe uma coisa que o personagem do Sean Connery faz, ele é basicamente o Salinger. Exatamente. Ele é basicamente o Salinger, assim como o James Earl Jones é o Salinger no Campo dos Sonhos, né? Tem várias histórias que tentam trabalhar o autor pelas escolhas que ele fez, enfim. E ele fala ele tem um pupilo e ele fala pro pupilo, olha, por que você não começa com essas 2, 3 linhas aqui da minha história e continua escrevendo a sua? Ele continuou, né? E ficou lindo, ficou maravilhoso o que o menino escreveu, só que aí dá todo um problema porque a coisa é de plágio, e ele fala, não, mas aconteceu o seguinte, ele pegou algumas palavras minhas emprestadas para contar a história que era totalmente dele, na hora que eu tive medo, ou quando eu não tive coragem, alguma coisa assim, para usar as minhas próprias palavras. E é fantástico, é um puto exercício de você tá difícil, tá complicado para começar, pega alguma coisa que você gosta e continua, vê para onde vai, se coloca em outro papel, quer dizer, no sentido de exercício, no sentido de aprendizado, eu não vejo nada errado com você fazer isso, de pegar emprestado não só da história de verdade, mas como da história de mentirinha, contanto que isso te transforme numa pessoa melhor, que melhore o seu trabalho. Por que não? Lógico, só não publica e fala, né, eu fiz isso. Não, você não fez aquilo não é seu. Sim. O resto pode ser. Depois volta e muda o começo. Acabou, você criou uma história. É treino, inspirado, né? É treino. Exato. E é saber respeitar fontes, respeitar o fato de que muita gente já escreveu muita coisa que você não vai pensar e que vai te ajudar pra caramba, né? Próxima dica, Sr. Gordon.
Eu vou voltar pro Stephen King, eu tava olhando a lista dele aqui e eu gosto dessa dica que eu acho importante, que é não exagere na preocupação com a gramática. Isso eu acho fundamental, eu acho que você, quando você está escrevendo, você tem que ter gramática, você tem que ter pelo menos uma noção básica da gramática, né? Concordar, verbo, construir frase, né? Até, e não é por uma questão de, tudo bem, você tem uma questão moral, porque as pessoas cobram isso a partir do momento que você está escrevendo, mas até por um momento de que uma história boa, bem escrita, é mais legal de ler do que uma história boa que não é bem escrita. Agora, você tem que ter em mente sempre que você é um escritor, você não é um revisor, né? Então, se você começar, eu pelo menos sou assim, eu tô escrevendo, eu não consigo ficar, eu sei concordar o sujeito com o verbo, eu sei fazer isso, mas eu não consigo ficar pensando nisso. Ou eu penso na história, ou eu penso na gramática, né? E eu parto do seguinte princípio, muita gente vem me perguntar, especialmente na questão do diálogo, eu já falei isso aqui sobre diálogo também, né? Ninguém num texto. Vamos falar da minha praia aqui, uma crônica contemporânea, né? Numa crônica contemporânea urbana, né? Ninguém fala gramaticalmente correto, né? De uma forma gramaticalmente correta. As pessoas não se expressam desse jeito no dia a dia, né? Elas se expressam de um jeito coloquial que às vezes contradiz a gramática, às vezes não, mas às vezes sim. Então assim, eu acho que é muito mais válido, falando especificamente de diálogo agora aqui, é muito mais legal pro leitor ele ter um personagem que se expressa como uma pessoa verdadeira do que como uma pessoa que só usa norma culta. Porque também se todos os seus personagens usam norma culta e o seu narrador usa norma culta, os seus personagens não têm voz nenhuma, né? É simplesmente o narrador falando por eles. Agora, eu acho que o fundamental aqui, encerrar o que eu quero falar sobre isso, depois eu passo pro Fábio, é que assim, um texto, uma história boa, mal escrita, ela pode se tornar uma história, ela tem toda a chance do mundo de se tornar uma história boa, bem escrita, no momento que ela vai ser revisada por você ou por um revisor e tal. Agora, um texto gramaticalmente perfeito, se foi essa a sua preocupação, ele não necessariamente vai se tornar uma história boa na revisão. Ele vai ter que ser reescrito, é diferente. O que eu penso aí, Rob, é que eu discordo um pouco, porque eu realmente acredito que o seu texto só vai ficar bom depois da revisão ou da edição se a base for forte. Tá, mas é justamente o que eu falei. Mas aí que tá. Você falou que você não precisa, você precisa ter o mínimo, uma noção, isso aqui. Eu sei que você não falou desse sentido, mas o que eu vejo, e eu tenho convivido muito com a galera que tá escrevendo online, eu tô vendo um descaso total com a coisa. Ah, não, pera um pouquinho, senhor candidato, deixa eu me explicar aqui. É o seguinte, quando eu falo o mínimo, é o seguinte, eu sei construir uma frase no pretérito, e assim, talvez eu tenha sido escroto aqui, mas assim... não, porque assim, eu sei construir uma frase no pretérito imperfeito sem parar pra pensar. Sim. Né? Eu não preciso ficar olhando, porra, como é que conjuga esse verbo? Não, eu sei como conjuga, né? Então eu paro do princípio que, sei lá, eu tô na média. Só que assim, será que é tão errado assim a partir do princípio que eu tô na média? Afinal, eu escrevo. A gente tá falando de gente que escreve. Teoricamente, gramaticalmente, eu tô na média. O que eu quis dizer aqui é que assim, a pessoa, às vezes, o que a pessoa não pode é virar e pensar assim, porra, eu não estou conseguindo continuar a minha história porque eu estou empacado num trecho. Pô, mas o que aconteceu? O personagem, você perdeu o personagem quer fazer uma coisa, mas você tinha planejado outra. Não, eu estou atrapalhado porque tem uma ênclise na minha frase que não está funcionando bem. Então pega a ênclise e enfia no cu. Né? Enfia no cu e continua escrevendo. Tira a porra da ênclise da frente, cara. É isso que eu entendi. Que as pessoas, porra, eu já vi isso. Gente que você lê o texto, você fala, esse cara está mais preocupado em escrever como Machado de Assis do que em escrever uma porra de uma história. Sim, só que o que eu tô vendo agora, Rob, e é por isso que eu quis ser um pouco escroto também com isso, é que nós estamos vivendo um momento de um extremo disso aí. Isso é outra camiseta, desculpa te cortar. Primeira camiseta de 2016, pessoal. Enfia a ênclise no cu. É a primeira camiseta. Mas essa é complicada de usar na rua, pô. Por quê? Nós escrevemos, somos homens de garbo e elegância. Fale por você, cara. Você tá aí nos Estados Unidos, eu moro aqui no terceiro mundo, eu sou maloqueiro, cara. Eu moro na América Latina, cara. Eu sou maloqueiro. Mas enfim, eu falei isso porque a gente realmente está vivendo esse extremo e eu tenho visto com frequência assustadora pessoas que escrevem, porque essas eu não vou chamar de escritores, eu não tenho coragem de chamar de escritores, mas pessoas que escrevem brigando pelo direito de falar que escrever coisas como respeita as mina, tá certo. Não, então, aí é foda. Gente
falando que academicismo é horrível. Não, o texto tem que estar escrito direito. Você pode escrever simples. Escrever complicado são 2 jeitos de escrever certo. Não, eu concordo com você. Então, o mínimo hoje em dia não é nem isso. É uma questão da postura de eu vou escrever certo para que fique interessante. Vou escrever errado porque é assim que as pessoas... E não é o que você falou, eu sei. Mas a desculpa é... eu escrevo errado porque é assim que as pessoas falam. Tudo bem, eu até dou um desconto se você quiser errar no seu diálogo. Agora, o seu narrador errar não tem desculpa. Ah, não, exatamente. Quando eu falo, por exemplo, de diálogo, o que eu tô falando? É que, por exemplo, eu não chego pra minha mulher e falo assim... e aí eu tô falando, eu moro em São Paulo, né? Então, sei lá, dependendo da região, pode ser que se use isso ainda. Eu chego pra minha mulher e falo assim, nós vamos à padaria? Não, eu sei, você fala da questão da estrutura super formal. Isso, a gente vai na padaria? Né? Então, assim, tá errado gramaticalmente? Tá, totalmente. Né? O na padaria tá errado, o a gente tá só pobre. Só que é assim que as pessoas falam, então eu acho que num diálogo fica mais rico. Agora, no narrador, você tem que ter uma gramática correta, você não precisa ter uma gramática erudita. E é por isso que eu falei, a gente já fez um programa inteiro sobre isso, inclusive, mas é por isso que eu falei dessa questão do mínimo ter que ser mais, porque o editor só vai conseguir arrumar se você entregar para ele um produto melhorável. Se você entregar um produto que é o básico do básico do básico e o cara ainda vai ficar torcendo o nariz a cada 5 linhas porque você errou um plural, porque você não concordou um verbo, porque uma coisa todo mundo erra, né? A gente já falou disso, mas quando você é desleixado, aí desleixo não dá. E vamos para outra dica. Sua vez. Mais uma do King, que também é uma dica do Neil Gaiman, que é corra riscos, sabe? O Gaiman fala, cometa erros. Aprenda com eles e cometa erros fantásticos. Por quê? A parada é o seguinte, é não se acomodar. Vai pras cabeças, né? E o King fala muito sobre isso, inclusive ele usa isso para detonar quem usa a voz passiva, que a voz passiva é um problema, né? Ela quebra ritmo, normalmente. Ela pode ser usada? Claro, assim como tudo. Mas tem gente que escreve muito assim. E tenta ler um texto que tá cheio de voz passiva. Você quer se esganar. Você vai querer ir no banheiro, fazer outra coisa, porque não dá ritmo, não dá liga, né, Rob? Você não fica naquela de, eu quero ler, não, porque a escola foi aberta quando... E então os alunos foram... Tudo, essa voz passiva, ela irrita um pouco. E sabe o que é legal? Isso tem a ver com aquilo que a gente falou do Chuck, daquele texto dele dos verbos de ação. Sim. Né, de evitar os verbos de pensamento. Que é exatamente isso. Quando você corre o risco de fazer algo difícil, e vamos definir esse difícil, não óbvio, não o arroz com feijão, que qualquer um que sabe escrever poderia fazer, na hora que você corre o risco de sair dessa bolha, fala, vou escrever diferente. Isso quer dizer que você tem que ser super experimentalista e escrever com outras regras gramaticais? Não. Isso vai vir na hora que a sua perspectiva ficar diferente. E a sua perspectiva só fica diferente quando você expressa essa perspectiva de formas diferentes. Porque tudo vai estar interessante ali. Tudo vai estar novo ali. É arriscado pra caramba, pode parecer que você está escrevendo uma receita de bolo no meio de um texto literário. Às vezes pode, mas às vezes pode dar muito certo, né? E quem não corre risco vai contar a mesma história sempre. Outro dia mesmo eu ouvi, Rob, eu não sei se você chegou a ler muito Dan Brown, eu nunca li, mas eu assisti o Código da Vinci finalmente, e muita gente já comentou que o meu estilo é parecido com o dele. Eu quero até ler, porque eu tenho essa curiosidade agora pra ver. Mas um cara virou e falou pra mim, eu comentei no Twitter, aí um cara vira e fala assim, o problema é que o estilo dele agora tá igual. O twist acontece no mesmo lugar. Ah, entendi, virou fórmula, né? Virou fórmula. Tudo acontece do mesmo jeito. E aí você pensa, Dan Brown é legal? Todo mundo elogia. O James Patterson diz que ele foi fantástico porque ninguém tinha feito daquele jeito, ninguém tinha construído um quebra-cabeça tão gigante, tão amplo, tão maluco, quanto ele fez quando ele lançou o Código da Vinci. Então, aquele foi o risco dele, né? Ele correu o risco de falarem pra ele, putz, isso aqui é uma bobagem, isso não vai pra frente, isso não vai sair. Ele fez, deu certo, milionário. Agora ele tá precisando, de acordo com esse ouvinte, ele tá precisando dar essa reformulada. Não sei se é verdade ou não, porque eu não leio, eu nunca li, cara, preciso ler, mas olha que perspectiva interessante, que percepção interessante do leitor, de falar, poxa, tá ficando fórmula, eu preciso de alguma coisa a mais, então tá na hora do Dan Brown correr novos riscos, né? E a gente, todo mundo, cara, você pega os grandes escritores, eles correm riscos
riscos. O Gaiman corre risco o tempo inteiro. Sim. Sabe? O Gaiman correu um monte de risco com o The Sleeper and the Spindle, que é um dos livros mais recentes dele, quando ele fez uma história, um conto de fada com amor lésbico ali. Sabe, rola uma parada super louca, é fantástico o livro. Mas na hora que a princesa beija a princesa, amigo, opa! Eu vi muita repercussão negativa, aspas, disso em rede social, claro, né? A rede social, ela não é bem toda a rede social inteira que lida bem com isso, né? Então você vê o tamanho do risco que ele correu. Mas aí você fala em risco, mas pensa uma coisa, o que a Disney fez com o Malévola, o filme da Angelina Jolie? O beijo do amor verdadeiro não foi do príncipe. Não foi um amor de mãe, praticamente, ali. Mas era o amor verdadeiro. Quer dizer, as facetas do amor verdadeiro são inúmeras. Só que porque o cara pegou e resolveu fazer isso, e o Gaiman é um cara que nunca teve o menor problema com igualdade sexual ou de amor ou tal, ele nunca teve, ele é um cara que sempre respeitou todo mundo e ele é claro nisso. Quer dizer, não é surpresa mas ele é legal, só um parênteses, ele é legal, o Gaiman, porque ele respeita todo mundo da forma mais difícil do mundo, né? Porque ele respeita todo mundo sem ficar o tempo inteiro no trabalho dele fingindo que aquilo não existe. Né? Porque tem gente que faz isso, tem gente que ignora que isso existe, né? Ele fala do assunto como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele não julga, né? E assim, não é novidade. Por exemplo, ele já fez isso várias vezes. No American Gods mesmo, Deuses Americanos, tem uma cena de um cara que tem uma noite muito louca com um gênio. O gênio era um cara, o taxista era um cara e rolou. Quer dizer, não é a primeira vez, mas como foi um conto de fadas, ai, que absurdo, as meninas vão ler, deixa ler, existe, cara, sabe, não dá pra tapar o sol com a peneira, né, então, mas você vê, e a Disney fez isso de uma maneira mais, não fez pensando nesse aspecto, mas a Disney, se a Disney já topou quebrar um pouco essa coisa do amor bonitinho, né, daquele amor óbvio dos contos de fadas, qual é o problema do Gaiman? Mas é um risco, ele correu um risco, eu conheço gente que falou que parou de ler, e que parou de ler ele por causa disso. E aí eu falei, então você nunca gostou do Gaiman, porque você não entende o que ele faz. Você não entende qual é a jogada do cara. Então, assim, esse negócio de correr riscos é fundamental. Você não tem que correr risco a cada linha, não, mas uma vez por capítulo, eu te digo, você tem que correr risco com alguma coisa. Você tem que revitalizar a sua história pro seu leitor. Ela tem que te levar a algum lugar. Ela tem que te desafiar. E você só é desafiado quando você corre risco. E para muita gente, né, Rob, o ato de falar, vou escrever um livro, já é um baita de um risco. Sim. Né? E esse é o risco inicial, você tem que ter outros riscos, você tem que se desafiar o tempo inteiro. E isso, às vezes, fica parecendo autoajuda. Mas não é, porque na hora que você pensa qual é o jeito mais difícil ou qual é o jeito mais necessário de eu fazer essa cena, se essa cena envolver 27 novos personagens que vão todos morrer 5 páginas depois, mas é o que ela tem que ter, faz. Ninguém nunca fez. Talvez exatamente por isso que o seu livro vai ser genial. Ou talvez por isso que o seu editor não vai achar genial, mas vai falar, pô, esse cara é corajoso. Tem mais alguma coisa aí pra me mandar? Sabe? É nesses momentos que a gente se descobre como autor. Que a gente se descobre até onde a gente consegue ir. Às vezes você corre um risco tão grande que deu errado. Eu mesmo. Eu não que tenha dado errado, mas até hoje eu tomo porrada e vou tomar porrada a vida inteira por não ter colocado nome nos personagens de Filhos do Fim do Mundo. E por ter feito alguns cortes de cena meio espartanos que o pessoal fala, gera confusão. Não, o personagem apagou. Eu não quero te contar o que aconteceu enquanto ele estava dormindo. Ele apagou. Quando ele acordou, a história volta. Sim. Pronto. É um risco. Às vezes dá certo, às vezes dá certo. Às vezes dá errado, às vezes dá errado. Mas o importante é que a gente tenha noção de que correr riscos é preciso. E aí, só dando o conselho claro aqui do King, é o seguinte: corra riscos, não fique só naquilo que é seguro. Porque escrever a história segura, qualquer um consegue. Mais um hobby. Eu vou ficar no King também. E antes de falar a dica, Tadinho do Martin, tá lá largado. É que ele tá ocupado demais escrevendo o livro dele lá, que tá atrasado. Então deixa ele lá, não vamos atrapalhar o velhinho, não. Quando a gente pensou nessa pauta, eu e o Barreto, a gente chegou à conclusão que a gente preferiu usar dicas de escritores conhecidos, né? Não só porque o cara é conhecido, então a gente conhece o texto do cara, a gente conhece o trabalho do cara, dá pra você ver uma aplicação prática da dica na vida do cara, né? O cara não tá só cagando uma regra, você vê, como você conhece o Stephen King, você conhece o George Martin, você vê que o que ele tá falando é o que ele faz mesmo, né? E também porque são dicas mais palpáveis, né? O grande problema dessas milhões de
de listas com dicas para escritores, é o mesmo problema com os milhões de listas com dicas para qualquer coisa na internet, que assim, muita coisa cai no campo da autoajuda. Aham. Então aqui não, aqui a gente tem umas coisas um pouco mais técnicas e tal, mas eu vou escrever eu vou escolher uma que tem cara de autoajuda, mas não é, que é do Stephen King, que é escreva principalmente para você mesmo. O Stephen King, ele deixa claro que... A Rowling, Rob, só pra falar, a J.K. Rowling também pensa assim, ela fala que ela escreve para ela. Então, exatamente, você tem que... Puta, o seu texto vai ser bom, o seu texto vai ser ruim, vai vender, não vai, as pessoas não vão gostar, não importa. Isso é outro ponto. Depois, você tá no momento que você tá fazendo o quê? Você tá escrevendo? Então escreve pra você. Se fecha sozinho com a sua história, essa história ela tem que ficar boa pra você. Claro que se você tá preocupado em lançar ela comercialmente, você vai atender requisitos do mercado, né? Só que ela vai ficar boa pra você mesmo atendendo esses requisitos. Você tem que ser... É clichê pra caralho isso, mas é verdade. Isso, todo clichê, na verdade... O clichê é só uma forma pobre de falar a verdade, né? Porque não uma verdade que já foi repetida tantas vezes que ela parece óbvia e boba, mas ela nunca vai deixar de ser verdade. Exatamente. O principal crítico da sua história tem que ser você. Então, assim, no momento que você escreveu algo que você ficou feliz em escrever aquilo, cara, ali você tem alguma coisa boa. Aquela história ali, putz, pode dar pedal. Aposta nessa aí, porque se ela te deixou feliz, ela vai te dar pedal. E agora pensando isso na consequência, né? Mas pensando no antes, né? Você tem que ter sempre em mente o seguinte: escrever um negócio gostoso de fazer, né? Tem aquela frase do Terry Pratchett que diz que eu adoro essa frase. Essa frase é meio que o lema da minha vida. E escrever é a coisa mais divertida que uma pessoa pode fazer sozinha. Cara, então assim, você tem que escrever porque você gosta. Isso é chave, né? A frase é autoexplicativa. Escreva porque você gosta. Antes de tudo, escreva porque você gosta de escrever, né? E aí rola uma coisa fantástica aí, que é o seguinte, eu tô passando por isso nesse momento. Eu tô com... O Rob viu a minha listinha de trabalho para esse ano. Eu tenho algumas coisas para ser concluídas. E eu tô numa pauleira, tô fazendo um monte de coisa. Eu comecei uma história nova, que é um romance, e eu já escrevi uns 12 começos para esse romance. E isso quer dizer que eu já escrevi 12 vezes umas 11 ou 12 páginas. Eu gostei de alguns, não gostei de outros, mas fui descobrindo personagens e tal. Mas nesse processo eu cheguei na 13ª vez, que eu acho que é essa que eu tô agora. E agora eu empolguei, porque eu acho que eu já resolvi todos os problemas que eu tinha nessas vezes anteriores e agora a coisa tá indo. Por quê? Enquanto eu não estava feliz, eu não conseguia avançar. Eu falo para os meus alunos às vezes que você tem que senta, escreve e vai até o final, depois você volta e arruma. Tem história que eu não consigo fazer isso. É impossível, porque é o que o Rob falou. Se eu não estou feliz com o que eu estou escrevendo, eu não consigo sair do lugar. Eu preciso estar empolgado, eu preciso falar, isso aqui tá legal, tá divertido seguir essa linha de raciocínio, sabe? Em algumas delas eu me peguei, por exemplo, Rob, isso é uma outra coisa que o King fala aqui, que é a questão do... É o King ou o Martin? O negócio da voz. É o Martin, uma coisa que eu... Não, o King fala também. Todo mundo fala. E é verdade, esse negócio. Mas eu não vi nessa lista. Cadê? Do King tá aqui. É o número 15. De não tentar roubar a voz de ninguém. Né, que a gente comentou um pouco da questão do Find Forrester, que às vezes você pode, para exercício, né, usa uma coisa, um começo de alguém, um trecho de alguém, continua para ver como é que fica e tal. Mas a questão da voz é muito maior que isso, porque, por exemplo, um cara que só lê Suzanne Collins vai escrever igual a Suzanne Collins, porque é a única referência, né? É o único jeito que você sabe falar como autor. Então, eu acho muito louco esse negócio de você ir testando, porque nessa tentativa você vai achar a voz para aquela história. Você vai achar a voz certa que você vai se lembrar. E aí, sabe o que está acontecendo comigo, Rob? Eu escrevi esses 10, 12 começos aí, e eu comecei a ler, eu falei, não sou eu. Eu estava relendo, não lembro de ter escrito isso. Eu não lembro de ter escrito isso. Por quê? Eu estava ou emulando vozes, ou tentando achar alguma voz. Sim. E quando eu li de novo, porra, não fui eu que escrevi isso. E isso é um problema para mim. Não fui eu que escrevi isso. Quem escreveu isso? Sei lá, eu consigo manter 200 páginas dessa voz que eu não reconheço? Não. Ou eu assimilo essa voz o tempo todo e deixo ela rolar, mas se eu não consigo manter ela depois de uma noite, eu não vou conseguir manter ela. Não tem esse negócio do deixa rolar, não rola, né? Porque, ela foi um negócio de 12 páginas, né? No momento que se você tivesse escrito 200 páginas direto, talvez você conseguisse manter ela, mas eu acredito que é típico o caso daquela voz, que ela surgiu ali, cara, no momento que você fechou o notebook e foi dormir, no dia seguinte ela não existe mais. Tanto é que você não reconheceu. Não,
Não, e acontece direto. Eu falo, nossa, eu tava tentando outra coisa aqui que não deu liga, eu não tô me reconhecendo. E aí eu não vou continuar. Então, vai muito além do negócio de não tentar roubar a voz de ninguém, mas eu também deixar a sua voz surgir. E a sua voz vai surgir depois de alguns testes. Então, de exercício. Eu acho que aí a gente volta um pouquinho para aquela segunda metade da primeira dica, né? Que é o leia tanto quanto... Eu gosto do Rob por causa disso. A segunda metade da primeira dica, no primeiro terço do programa. Exatamente, eu sempre fui bem metódico. Então... porque o Rob é assim, não, calma, vamos falar bosta um pouquinho. O Rob, você tô falando com ele no G-Talk, ele é que nem o John Shepard, do Stargate Atlantis, que ele pega e dá, não, volta em 2 minutos. Falei, como assim 2? É meio arbitrário, mas ele dá esse 2 minutos. Não, mas o 2 minutos eu coloquei, eu olhei, 2 minutinhos, né? 2 minutinhos. Da meia hora ele aparece de novo, voltei. Porra, eram 2 minutos ou era meia hora? O que fala aí? Você falou o negócio do, se você só leu o autor X, qual foi que você usou no exemplo? Danielle Steele, foi isso que você falou? Foi exemplo? Não, foi da Suzanne Collins. Isso, desculpa, Suzanne Collins. Se você só lê Suzanne Collins, você vai escrever igual a Suzanne Collins, exatamente. Vai ser uma Suzanne Collins pobre, né? Não porque você é melhor que ela, porque você está tentando fazer um negócio que não é seu, né? Então, daí o Barreto falou assim, você tem que achar a sua própria voz. E isso você consegue no treino. Então, só que assim, se você só lê Suzanne Collins, se você ficar treinando, vai sair Suzanne Collins. Então, assim, tenha sempre muitas referências, que é o lance do leia tanto quanto puder. E não leia só o escritor que você conhece, né? Olha o que o Fábio falou, ele foi na livraria, pegou 15 livros e começou a ler começos de livros. Cara, você precisa ter bagagem de estilos diferentes, porque aquilo que o Fábio falou, né, vai tentando, vai estudando, vai mexendo aqui e tal. Se você tem vários estilos diferentes na sua bagagem que você tá usando ali, talvez nem conscientemente, né, mas você tá usando um monte deles e não só de um escritor, é dali que a sua voz vai surgir. Você tá adubando um campo ali que é dali que sua voz vai nascer. Agora, se você só colocar Suzanne Collins, cara, o que vai sair é uma Suzanne Collins piorada, né? Então, assim, é legal você ter muita referência. E eu acho que não teria só uma voz, não teria duas, porque vai ter a voz que você está acostumado a ouvir e vai ter a sua voz coloquial, a sua voz do dia a dia. A voz que você já tem quando você entrou nessa brincadeira. E que às vezes ela precisa ser polida, né? Então essa questão da pluralidade de referências te permite fazer essa lapidar esse material de forma mais efetiva. Você, o Martin resolve tal coisa assim, a Ursula K. Le Guin resolve assado. Eu gosto mais do estilo do Gaiman pra narrar interiores. Sei lá, você vai juntando e aí eventualmente você vai começar a falar sem se preocupar com eles, né? Mas isso faz parte do processo. Sim. Vamos para mais uma dica, vamos pegar a do Martin agora. Essa é mais narrativa. A dica do Martin é a seguinte: a dor é uma ferramenta poderosa, mas não exagere. Eu acho muito interessante esse fato, porque é o seguinte: muito livro, a pior coisa que pode acontecer para um livro, para uma história, é quando o leitor não se importa. Exatamente. O cara pode odiar a sua história, mas ficou com raiva do seu personagem principal, ele achou que você não resolveu direito tal coisa, mas ele ficou tão puto que ele foi falar com você. Ele reagiu. Não era a melhor reação, mas ele reagiu. Se ele ama, ele vai dar o nome do filho dele e do seu personagem. Ele amou e tal. Quando o cara é indiferente, aí fudeu. Porque você não fez nada pro cara, você foi insosso. Não falo que você é insosso. Para aquele leitor que ficou indiferente à sua história, você foi insosso. Eu tenho muito isso, que eu já falo pro Rob às vezes, com os meus contos que estão na Amazon. Muita gente fala, é legal, mas podia ter mais. É um conto. Conto é curto. Né? Não tem tudo, não é um romance, é um conto. Não, mas o personagem podia ter muito mais. Sim, podia. A história podia continuar. Podia, mas é um conto. Então não é um livro, não é um romance. Então, mas você vê, o cara ficou meio infeliz porque ele queria mais, mas ele queria mais. Exatamente, né? Legal, ele positivo, pode uma resposta positiva. Ficou bravo, deu 2 estrelinhas porque queria mais. Tudo bem, mas ele reagiu. O duro é aquele cara que lê e vai embora. Então, essa questão da dor, por que eu falei de tudo isso? Porque se tem uma coisa que todo ser humano compartilha, é dor. Todo mundo se fode.
de algum jeito. Pode ser que você não leve em consideração a dor de alguém, porque ela pode parecer boba para você, pode ser um problema de primeiro mundo, porque o celular quebrou, mas na cabeça daquela pessoa, na vida dela, aquilo é uma razão, é uma coisa que gera dor para ela, é uma coisa ruim, que faz ela sentir. A dor faz a gente sentir, porque normalmente da dor vem o alívio dessa dor. Então quando você faz o leitor sentir dor, pesar, se emocionar com alguma coisa numa história, e depois você vai e faz alguma coisa para aliviar esse sentimento, o que você fez? Você fez o cara sentir e você levou ele, né, você orientou esse leitor por um processo. Eu acho que o que você falou tá certo, mas eu vou além. Eu acho que a questão do alívio, né, ele conta muito aí e tal, né, é um puta de um refresco emocional pro leitor. Só que eu acho que antes dele, a dor, ela funciona muito bem porque, eu não sei, eu sempre enxerguei dessa forma. Eu acho que não vou nem dizer o leitor, o consumidor da história, porque aí a gente vai estar falando também de filme e dependendo do cara, viajando um pouco aqui de música, né? É mais fácil ele se identificar com a dor do que com a felicidade. Aí eu não sei porquê, eu acho que a gente teria que ter um trabalho sociológico, psicológico, antropológico, eu não sei. Mas na minha experiência como contador de histórias, eu acho que as pessoas se identificam mais com o sentimento negativo e não o sentimento nocivo de violência e tal. Dor, tristeza, saudade. As pessoas, elas parecem estar mais predispostas, mesmo que sem perceber, a se identificarem com isso do que com a felicidade extrema. E aí eu te explico. Eu fiz um monte, já li muito dentro dessa pesquisa toda que você falou, porque esse é um tema que sempre me persegue. E eu vejo uma coisa, eu vou primeiro falar um efeito disso. Essa coisa que a gente devia chamar de sick lit, né, que é a literatura de doentinhos. Sick lit? Porque que nem A Culpa é das Estrelas, o pessoal que tá doente, câncer, sai um monte de livro, né? Sai, tem até série. Não, eu sei, mas eu não sabia, eu não conhecia esse termo. Acho que eu não sei se eu inventei, ou sei lá, mas faz sentido, né? Que é a literatura digital. E o que acontece? A gente se importa porque a gente meio que se prova humano. Quando você está lendo isso e você se importa, você fica triste com a situação do personagem, é porque naquele momento você está reconhecendo a sua própria falibilidade, né, a nossa própria condição, e a gente fica se mostrando, olha, estou me importando. Porque hoje em dia, Rob, tá muito difícil, e eu fiz isso. Quer saber? Eu fiz isso ontem. Minha mãe ligou e falou, lembra do fulano de tal? É sempre assim. Quando ela fala, lembra do... morreu. Não, é que o velório é amanhã, né? Lembra do fulano? O velório é amanhã. Morreu. E ela falou, morreu o fulano de tal da igreja, pai dos teus amigos XYZ. E foi assim, sério, foi uma reação muito escrota minha. Eu falei, morreu. Eu não parei pra pensar. Aí, na mesma noite, morreu Bowie e eu fiquei super mal, porque era a questão aquele sujeito eu conhecia, eu não conhecia o Bowie pessoalmente, conhecia o trabalho dele, mas tinha uma relevância pra mim, então a minha relação era outra. O cara que eu conhecia pessoalmente, eu não senti nada, porque é o cara que eu conhecia, nunca fez nada por mim, eu não me importei com aquilo. Eu por alguma N razões, estava fora do meu radar há anos, eu não me importei com o falecimento do cara. E foi esquisito, porque normalmente a gente se importa com isso, mas por quê? Elas vêm embalada numa série de elementos que te fazem se importar, que te fazem Culpa das Estrelas. Você tem todo um envolvimento com a dupla. Você sabe quem eles são, quais são as aspirações, quais são tudo. E você fica se imaginando, poxa, eu quero poder ajudar, sabe? É aquela necessidade humana de tentar ajudar, de mostrar empatia. E a dor faz isso pela gente. A felicidade, Rob, ela tende a ser mais individualizada, porque a minha felicidade não é a sua felicidade. A minha felicidade é a realização dos meus sonhos, que não são os seus sonhos. Então, na hora que você faz essa dissociação de que a felicidade, ela é particular, ela é individual, você tende a se importar mais com a sua ou com aquela próxima da sua. A dor, ela é geral. A dor é o grande equalizador social. É o mínimo múltiplo comum do planeta, né? Exatamente, porque quando você sente, quer saber, uma das cenas mais faladas de Filho do Fim do Mundo é a cena do cachorrinho. E foi de propósito. Falei, aqui eu vou fazer. Aqui eu vou dar o chute no saco. Aqui é pra derrubar. Aqui eu vou dar o chute no saco. Por quê?
Porque você tem que ter um coração de gelo para não reagir quando isso é feito, quando é bem feito e quando é feito na hora certa e tal. Porque a gente se importa, por mais que a gente tente pagar de durão, todo mundo se importa com alguma coisa. E é via a dor, via o sofrimento, que a gente meio que pô, eu tô vivo, eu tô me sentindo mal porque eu não quero passar pelo que essa pessoa está passando. Gera uma empatia é meio que inevitável. Então, mas eu acho que isso não ainda. Eu tô adorando o que você tá falando, cara, mas eu acho que ainda não explica totalmente, porque isso que você falou, porra, eu não queria passar pelo que essa pessoa está passando. Se você pegar uma história totalmente oposta, que é uma história com o sentimento do eu queria viver o que essa pessoa está vivendo, né? Cara, ela não vai gerar ainda tanta identificação do leitor ou espectador ou whatever, quanto uma história mais triste. Eu não sei porquê, mas assim, e não é. Tudo que você tá falando pra mim tem sentido, mas eu acho que ainda falta algo explicando por que as pessoas parecem ter uma tendência maior a se identificar com o que é triste do que com o que é feliz. Talvez eu possa estar viajando aqui, que o que é feliz, ela não identifica como tipo, já vivi ou já tenho. Ela sempre se identifica no futuro, né? Tipo, eu queria que a minha história tivesse um final feliz assim. Né? Mas não acredita. Não, pode até acreditar, mas não necessariamente não acredita. Não, independente de acreditar ou não, eu queria que a minha história tivesse um final assim. Tenha um final assim. E daí quando você vê um filme que é triste e tal, a pessoa para e pensa assim, eu já estive lá, ou eu estou no mesmo lugar que essa pessoa, ou mais provável, eu já estive lá. Não sei. Eu só tenho essa percepção, assim, que as pessoas elas parecem. Acho empatia. A empatia. A gente é muito fácil, como eu falei, como todo mundo sofre, de um jeito ou de outro, o sofrimento ele precisa ter um momento catártico. E os filmes, as histórias, os livros, enfim, eles fazem isso pela gente, sabe? Eu conheço gente que nunca teve cachorro, que chorou com Marley e eu. Porque não eu nunca fui atrás dessa história, eu não tenho maturidade pra... Pois é, então. Não, pra coisa de bicho, eu nunca tive. Cara, eu não assistia documentário da Discovery ali, sabe? De leão e gazela. Eu não assisto, eu não consigo lidar. Então, quando saiu Marley e eu, todo mundo, cara, vai ser o filme do ano, todo mundo vai assistir. Eu falei, todo mundo, vírgula. Eu não vou nem chegar perto, como eu já não cheguei perto do livro. Me inclua fora dessa. Minha mulher, que é pior que eu com bicho, minha mulher viu, eu não conhecia ela ainda. Há relatos que ela quase faleceu no cinema. Né? Cara, é tudo que eu precisava saber pra ver que eu tomei a decisão certa. Eu não vou chegar perto dessa história. Exatamente. Então, é um negócio, Rob, porque, sabe, infelizmente a minha esposa briga comigo, que eu penso demais nisso. Mas eu penso demais nisso. Porque esse tipo de filme, esse tipo de história, lembra a gente de que um dia acaba. E, cara, é uma merda. Não importa no que você acredite ou não, é uma merda. Ponto. Exatamente. E quando você começa a pensar nisso, ainda mais uma história bem escrita, e aí é um negócio que o Martin fala, de não exagerar, você tem que usar na hora certa, você tem que dar a porrada e tirar. Porque se você continuar batendo, o cara vai embora. Porque não é, senão o livro vira masoquismo. Sim. Você realmente tem que fazer a pessoa sentir por uma razão, e aí, vamos voltar pra história? A não ser que a história seja isso, por que você acha que essas coisas acontecem só no final da história? A morte, o problema é no final. Porque ninguém mais aguenta. Se você faz isso no meio, você derrubou o público, o cara não vai mais se importar com a história, porque vai ficar deprê. Ontem mesmo eu assisti aquele The Second Best Marigold Hotel. Second Best Exotic Marigold Hotel. Cara, eu vi o primeiro, adorei, vi o segundo, tem umas críticas ao roteiro, ele é bem inferior ao primeiro, mas cara, o final do filme é uma porrada tão forte, tão bem escrita, que você fala, justificou o filme inteiro, sabe? E não acontece, ninguém morre, mas assim, você sabe, porque esse filme é um lembrete. Tá chegando. Porque é um bando de velhinho dentro do hotel na Índia. Né? Cara, é tão bem escrito que assim, a emoção vem sem você ter que matar ninguém. Só o fato de lembrar que, olha, pro próximo filme, algum desses atores pode não estar mais aqui. De verdade, né? Porque a Meg Smith já tá velhinha e tal. Então, a Judi Dench também. Então, olha que coisa louca. O fato de você fazer uma alusão a isso já é o suficiente para criar uma empatia entre público e história. Tá. Bom, e para fechar o programa, então, eu vou roubar aqui, eu não vou pegar uma dica do Stephen King, eu vou pegar 3 dicas dele e juntar num pacote só. É mole, tá vendo? O cara vai, quebra, não respeita a regra do programa, é uma beleza. Então, tem uma dica dele aqui que é corra riscos, né? Eu tô correndo
correndo risco a juntar 3 dicas aqui. Ok. Não seja pretencioso, tá? Tô sendo. Essa aqui não vai me ajudar. Não perca seu tempo tentando agradar as pessoas. Pronto, achei o que eu queria. Então, eu vou juntar aqui 3 dicas, e são dicas sobre finalização, porque elas giram em torno do mesmo assunto, que é a finalização do primeiro rascunho e a primeira revisão, vamos chamar assim. O King, ele tem uma dica, isso ele sempre defendeu, que você tem que terminar o primeiro rascunho de uma história, de um livro, em 3 meses. Segundo ele, se você passar desse tempo, isso, veja bem, isso não é finalizar o livro, é finalizar a primeira versão da história, que é o rascunhão. Segundo ele, se você passar de 3 meses, a história começa a perder força, né? Como se fosse perder força, ela começa a perder o foco, tá? Agora, eu acho, antes da gente juntar as outras 2 dicas, eu acho que essa dica tem que ser levada em conta 2 coisas. Primeiro, eu não acho que essa dica, eu acho ela muito legal, mas eu não acho que ela seja universal, porque assim, nem todo mundo tem a rotina do Stephen King, né? Não é todo mundo que poderia escrever todo, porque pra você terminar o primeiro rascunho de um livro em 3 meses, você tem que escrever todo dia. Não é todo mundo. Você tem que escrever rápido que nem eu. Exatamente. Você tem que escrever rápido e todo dia. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então eu acho que assim, eu acho essa dica um tanto perigosa. Eu acho que essa dica, ela teria que ser colocada por alguém que tá começando a escrever como meta, mas não como nota de corte. Então é assim, eu quero, então, vou botar pra mim uma meta de que eu vou conseguir, não é conseguir terminar o meu em 3 meses, é eu vou conseguir um dia chegar nesse nível de terminar o primeiro rascunho em 3 meses. Mas esse que eu estou fazendo agora, se eu não terminar em 3 meses, isso não quer dizer que eu sou um merda, apago tudo e vou fazer outra coisa da vida. Não. Não é por aí, Rob, porque eu sou o contrário. É que eu acredito. A pessoa pode interpretar desse jeito. Não é a interpretação. A interpretação dessa dica tem tudo a ver com o que você falou, porque é o seguinte, não vai definir se você sabe escrever ou não, né? Não é um negócio que vai definir o seu futuro. Passou de 3 meses, fiz 3 meses e 1 semana, falhei, não sou digno. Vou apagar o arquivo do Word. Não faz isso, não faz isso. É uma aproximação ali. Só que assim, eu acredito muito e eu ensino isso, porque é o seguinte, sabe o que acontece no final dos 3 meses, ou 4 meses, que seja? Sabe o que acontece praticamente, Rob? A sua voz muda. Não, então, exatamente, você começa a perder o foco, né? Não é perder o foco, desatenção, é perder o foco, a coisa começa a sair de foco, né? É um processo normal esse. Porque assim, quando você... a conta é a seguinte, o pessoal do Conte tá fazendo exatamente isso. Se você escrever 1.800 palavras por dia, em 1 hora, dá pra fazer, não é nada... Se você sabe a história que você quer contar, você senta e escreve 1.800 palavras por dia. 1.500, se você quiser. 1.300, pronto. Em 3 meses, você tem o manuscrito pronto. Sim. Por quê? Você vai lá, você não vai ter... O problema do cara... Sabe qual é o problema? O cara senta lá, não fez preparação, não sabe o que vai fazer. Vou escrever, sentou. E agora? Agora fodeu. Então, ele sentou com 3 parágrafos, né? Sentou com uma ideia. Ele sentou com uma ideia de 3 parágrafos. Você não tem o resto. Quando acontece isso, você vai demorar, você vai ser aquele cara que vai ficar 6 anos escrevendo livro. Não, eu tô escrevendo um livro há 6 anos. Esquece, ninguém vai comprar. Você pode estar reescrevendo o mesmo livro há 6 anos, já teve 6, 7 versões, aí tudo bem, você tá melhorando seu livro, ok. Mas se você tá escrevendo a mesma história, você não acabou há 6 anos, esquece essa história. Essa história já virou uma colcha de retalhos maluca, que não vai sair, né? Fulano de tal, famosão, fez no século retrasado, mudou. Hoje a história é outra. Então, o que acontece? Se você senta e escreve esse primeiro rascunho, esse primeiro manuscrito, em 3 meses, por mais que a história possa estar incompleta, e vai estar, por mais que você queira mudar um monte de coisa, e você vai mudar, por mais que esteja longe de ser o produto final, e tá longe do produto final, você terminou, você foi lá e contou a história inteira, o que acontece? Vai muito além do foco, Rob. Você vai sentir a satisfação de eu terminei essa história. Sim, satisfação pessoal nem se fala, exatamente. Exato. Então, o que acontece com esse cenário dos 3 meses e pouquinho, 3, 4 meses, que é basicamente escrever uma sentada só, ela te dá a satisfação do eu contei a história. Agora você tem capacidade de julgar essa história. Se você não terminou, você não tem como julgar a história que você não terminou, né? Então, isso é meio louco. Eu gosto disso, porque eu aplico isso, por exemplo, numa versão reduzida para contos. Todos os contos que eu escrevi, todos foram numa sentada. O meu também. Conto e crônica. Não sai. Não. Pra mim é coisa de um tiro só. É de um tiro só. Vai, de 2, 3 dias no máximo. Quando eu tô escrevendo em inglês, que é mais difícil. No máximo. Mas tem que sair uma versão pra você ler, ok, tá uma merda, ok, tá legal, vou arrumar. Porque você tem que poder julgar. E aí vai pra uma das dicas que vai vir ali, né? A gente vai chegar nessa questão de julgar a qualidade, ou enfim, o que você produziu. Então, esse negócio dos 3 meses, eu concordo com você, pode ser uma meta e tal, só que eu vejo muitos livros problemáticos depois disso. Porque isso mostra que o autor não tá seguro da história e que a história tá sendo escrita na força de vontade. Não na certeza, não
motivação, não pelas razões certas. E isso pode ferrar muito a sua história e o editor vai perceber. Vai perceber porque se a sua voz muda muito, vai até parecer que outra pessoa escreveu. Sim, não, eu concordo. Mas eu acho que é importante colocar isso, especialmente pra quem tá começando, que o cara pega e pensa assim, porra, eu tô há 5 meses escrevendo uma história e tô meio atrapalhado, a minha primeira história, porra, então eu vou largar essa merda aqui, vou, sei lá, vou dar um tempo, vou pensar se eu realmente dou pra isso. Então, é sua primeira história, você não é o Stephen King, né? Não. Então, assim, não se cobre tanto assim, não entenda a coisa literal e assim, vá dentro do seu limite, né? O negócio, eu acho que mais importante é não desanime, mesmo se você não conseguir cumprir uma meta que um escritor importantíssimo falou que é importante, você não conseguiu cumprir, ok, continua, com o tempo você vai conseguir, né? E isso é uma coisa que... Porque é um exemplo, o Nicholas Sparks, por exemplo, ele fez mais ou menos isso com o primeiro romance dele. Ele escreveu só pra provar que podia terminar, leu, tá uma bosta, jogou fora. Mas ele fez. Foi, você falou. Ele terminou e ele falou, olha, consegui terminar de escrever. Derrotei o filho da puta. Sou capaz de escrever um livro. Ok, não é o melhor livro do mundo, mas eu sou capaz. Ele teve a sensação, aquela sensação de vitória. Ele provou pra ele. Ele tava provando pra ele mesmo. Consigo fazer. Ok, agora eu vou fazer direito. Agora eu vou fazer outro. Né? Eu meio que discordo disso. Não é uma coisa que eu gosto de escrever um livro pra jogar fora, mas muita gente fala isso de filme ou de roteiro. O Robert Rodrigues é assim. Você conhece essa história, Rob? Uau. Que falava pra ele no pouco que ele ficou na escola de cinema, falava, não, primeiro roteiro você escreve e joga fora, porque não presta. Ele nem fudendo, eu vou filmar, vou escrever e vou filmar. Aí ele foi lá e fez o Mariachi. Foda, né? Então, assim, depende de cada um, mas é legal isso pra mostrar, pra te dar uma noção do quanto você precisa melhorar, de onde você precisa melhorar. De repente você não digita tão rápido, preciso digitar mais rápido, né? Por que não? Vou digitar mais rápido. Você vai se conhecendo. Escrever um livro é uma coisa que faz com que você se conheça muito mais, você sai diferente, sabe, do processo. Então, eu gosto disso, mas tô com hobby. Não é obrigatório, nossa, que absurdo. Mesmo porque ninguém sabe dessa data, você coloca essa data pra você. E aí, juntando, lembra que eu falei que ia juntar 3 dicas que giram em torno de revisão? Então, assim, agora você acaba a primeira versão. Aí o King, ele tem 2 dicas legais sobre revisão. Uma delas é muito famosa, acho que é uma das dicas mais famosas dele, que é assim, não tenha medo de cortar o texto, a hora que você vai revisar. Você, pra cortar texto é um negócio... Eu vou falar das 2 rapidinho aqui, daí a gente bate uma bola sobre as 2 juntas, sabe? Cortar texto é um negócio que dói na alma, né? Porque, você vê o seu texto sendo, machadado ali, às vezes, né? Eu sei como é isso, senhor Rob Gordon. Então, eu não sei, eu editava o seu, eu não tinha problema nenhum. Mas quando você vai editar seu próprio texto, cara, é difícil cortar, porque tem pedaço que você começa a ver que tá sobrando, e só que você gosta muito do pedaço, daí você fala, mas será que se eu mudar, né? Cara, corta. Se não tá funcionando, ou se tá sobrando, se é gordura no texto, corta. E aí leva pra outra dica, que essa eu acho extremamente importante, eu considero totalmente válida, que vale exatamente especialmente para livros, textos maiores, né? Aquele texto que, não, por exemplo, uma crônica que eu passo numa sentada aqui, ou um conto que o Fábio faz numa sentada. Você acaba a primeira versão, o Stephen King aconselha que você deixe esse texto de lado durante 6 semanas, tá? Por que isso não vale para uma crônica que eu fiz aqui? Porque uma crônica que eu fiz aqui, eu fiquei 3 horas dentro dela. Agora, se é um livro, você ficou, como ele disse na primeira dica, 3 meses. Cara, você tá totalmente dentro do livro ainda. Você precisa de 6 semanas longe desse texto para desintoxicar. Você fica 1 mês e meio longe. Eu já fiz isso. Quando você volta depois desse mês e meio, cara, o texto é mais claro no momento que você lê. Ele é mais cristalino. Você desviciou do texto. Porque você ficou 3 meses, pensa comigo. Você ficou 3 meses pensando 24 horas por dia naquilo. Cara, quando você vai revisar, os erros que você cometeu naqueles 3 meses, eles ainda estão com você. Eles ainda não são erros. Eles parecem acertos. Né? Eles parecem acertos. Eles têm aquela carinha bonitinha de acerto. Eles estão disfarçados, né? Estão de lobo mal. Exatamente. E aí, 1 mês e meio depois, um mês e meio depois, quando o negócio já saiu da sua cabeça tá mais leve, cara, você começa a ver com uma clareza tão impressionante o que é erro, o que é acerto. É muito mais fácil de revisar, cortar, editar, de arrumar a história. É muito mais fácil. Então, assim, acabei meu livro hoje. Vou tirar a noite de folga, vou assistir um filme e amanhã eu começo a revisar. Não, tira 1 mês, pensando no texto, tira 1 mês e meio de folga. Esse distanciamento é muito importante. E tem uma coisa que o King faz aí também, que é o seguinte, ele tem o termo dele que ele cunhou, que é a primeira versão ele escreve de portas fechadas,
Ou seja, ele escreve pra ele, ninguém lê, nem a mulher dele. Isso. Ele escreve sozinho, não mostra pra ninguém. Depois que terminou, aí ele mostra pra mulher. Aí ela caceta o livro, ele vai lá e escreve. Aí ele escreve de porta aberta. Sim. Aí ele escreve pedindo ideias, ele escreve questionando, falando com as pessoas que ele confia. Então ele basicamente escreve no mínimo 2 vezes cada livro. Que a primeira é a versão que ele quer, que é essa versão dos 3 meses. Essa versão dos 3 meses é a cabeça dele sozinha. Ele não pergunta pra ninguém, ele não pensa, ele tá lá jogando tudo ali. Ele tá jogando Ele tudo não pondera, ele vai lá e blá, ele vomita a história inteira. E acabou. É eu escrever de porta fechada. Depois ele começa a considerar os outros. Exatamente. E aí tem uma coisa legal também, que é o seguinte, o Rob falou da questão de cortar tudo, porque é o seguinte, o James Patterson também fala a mesma coisa. Se você acha, olha isso, se você acha que o leitor vai pensar em pular aquele trecho, porque é alguma descrição besta que você pôs ali, você acha importante, mas se você suspeita que o leitor vai pular aquele pedaço, tira. Porque ele vai pular. Ele vai pular. Ele vai ficar bravo com você depois, em alguns momentos. Ele vai virar e vai falar pra você que ele queria mais, que ele precisava de mais descrições, que ele precisava saber. Eu escuto isso toda semana, por causa de filhos. Eu fui espartano porque eu queria, ponto. Vai ser assim, é do jeito que é. Acabou. O livro é meu, né? O livro é meu e era assim. É o que eu senti. Mas olha só, o que acontece? Só com isso eu já gerei uma outra reação. Do cara querer mais e ficar bravo comigo porque eu não dei mais. Isso é bom? O cara ficou bravo, mas ok. Foi proposital. Só que eu não dou espaço pro cara pegar e pular, porque depois das primeiras 15 páginas ele percebe, se eu pular qualquer coisa aqui, danou-se, não vai entender mais nada. Então ele vai ler. O que acontece? Você sabe onde você pula. Você sabe o tipo de parágrafo que você, ok, isso aqui é a descrição. Ou isso daqui, ok, já entendi, vou pro próximo. Você sabe isso. Sim. E aí eu quero citar um filme, eu já falei, mas eu acho que vale a pena falar, porque tem tudo a ver com isso, que é o seguinte, é rápido, tá no Netflix, talvez, não sei se tá no Netflix, o Birdman, o filme acho que não. Acho que não. Eu assisti aqui, acho que tá na HBO. Tá disponível por aí. Existe uma cena naquele filme, que é o Edward Norton, que ele faz um ator, eles estão fazendo uma peça, o Edward Norton faz um ator que tá tentando conseguir o papel, por um papel que abriu. Os caras estão pra estrear, o cara se machucou, precisa de um ator novo, ele vai lá fazer esse teste, ele vai lá fazer a entrevista com o diretor. O diretor é o Michael Keaton, que também é um ator que faz um ator, ele interpreta meio que o Adam West, né, o Batman. Ele interpreta um cara que fez um personagem que nem o Batman e ele tá querendo fazer uma peça na Broadway, uma peça séria, dramão, pesado. Então, olha isso. O Norton é um ator que tá indo fazer uma cena com o diretor que também é ator. Aí ele conhece o roteiro, ele sacaneia o Michael Keaton, porque ele fala que ele não conhecia, de repente ele pega e sabia todas as falas. E aí o Keaton vai e fala dele, e solta a frase dele, que é assim, provavelmente eu sou o cara, eu não sou o melhor cara pra responder isso, porque eu nem conheci o sujeito, eu só ouvi o nome dele uma vez, então nem sei direito quem ele era. Aí o Norton vira, então por que você tá falando comigo? Se você já não é o cara certo, você só tá repetindo a mesma coisa, eu já sei que você não conhece o cara. Resolve tudo isso em uma linha de diálogo. O cara, não, mas eu não conheço, então, tudo isso é bobagem, tudo isso é extra. Eu preciso da emoção que você vai me dar com uma frase. Ele provoca o Michael Keaton até o ponto que o Michael Keaton fica puto. Ele, eu nem conheci o cara. O que você tá querendo dizer? Que o amor é uma bobagem? É isso que você tá querendo dizer? Eu não te entendo. Aí ele, e aí o Edward Norton devolve. Cara, aquilo ali é como se faz diálogo. É como você chega no diálogo de verdade. Primeiro você escreve um monte de abobrinha que você quer, e aí você descobre sobre o que é aquele diálogo. O que aquilo significa, qual a razão daquilo. A mesma coisa vale para isso que o King tá falando quando você escreve qual a razão da sua cena. O que a sua cena precisa para funcionar. Ela não precisa de muito às vezes. E você tem que saber ver isso. Sim. Que você só vai conseguir ver isso depois com o distanciamento. Com o distanciamento. E com o fato de vou ler isso aqui como leitor. Você escreveu para você como leitor, depois faz uma brincadeira, se você tiver afim, embala, dá pra alguém e fala pra te dar de presente um mês depois. Você pra você. Faz de conta que nem é seu. Vê o que você acha, né? Tenta se surpreender. Você, um amigo meu fez, vê o que você acha. Tenta se surpreender, porque quando se funcionar pra você como leitor, você tá no caminho certo. Sim. Se você começar a pular, você não reconhecer, você começar a perceber que a coisa tá meio desfocada e tal, você já sabe onde arrumar. Então, isso é fundamental, porque você tem que fazer perguntas. Se você não se fizer essas perguntas, o seu livro vai ser uma ideia estanque que só funciona pra você. E aí, né, tá legal, você escreveu, mas morreu ali.
Rob, pra fechar então, vamos dar uma dica sua e uma dica minha? Vamos. Uma dica que eu daria... Que dica o senhor daria? Tem um horário no dia que você se sente mais confortável pra escrever. Por qualquer motivo. Seja porque sua casa tá mais silenciosa, seja porque você tá mais disposto. Tem um horário no dia que você se sente mais confortável pra escrever. E pra gente que é jornalista e tal, não tô falando de escrever trabalho, tô falando de escrever ficção e escrever pra você. Descubra qual é esse horário. Porque esse horário vai ser o ponto de partida da sua rotina de escritor. Descubra qual é esse horário que você se sente mais confortável. Legal. Tem gráficos. Se procurar na internet, tem gráficos que mostram os hábitos de grandes escritores. Quem escrevia de manhã, de quem madrugada. de madrugada. Isso é legal também. Isso é uma boa dica, porque nessa hora você vai produzir mais. Você vai estar, basicamente, você vai estar mais... É a hora que você tá com a cabeça mais arejada, você tá mais disposto, você tá... Do jeito que você falou, você tá mais feliz. Exatamente. Sua dica, Fábio Barreto? A minha dica é a seguinte, eu tenho falado muitas coisas ao longo dos cursos e tudo, mas tem uma que eu acho a fundamental de todas. Isso não é uma obrigação sempre, porque é difícil chegar nesse ponto, mas é o seguinte, quando você decidir escrever uma história, escolha a história que mais te empolga. Você pode ter 5 ideias geniais, se a mais ou menos, a ideia mais ou menos que você tem é a que tá te deixando mais empolgadão, é aquela que você tá apaixonado, né? É ela, porque ela vai puxar o melhor de você, ela vai te preparar, às vezes você não tá preparado para as outras, às vezes não é a hora, às vezes você precisa de um pouco mais de experiência, e essa ideia que você vai concluir, ela, vai te dar energia, 2, vai te transformar num escritor melhor, e 3, ela vai fazer com que o processo seja um tesão. Que é o mais importante. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, escolha, se você tiver a opção de escolher, escolha a ideia que mais te empolga. Porque essa empolgação é que vai impedir, voltando lá no começo do programa, essa empolgação vai impedir que o leitor fique alheio à sua história. Ele vai reagir. E na hora que ele reagir, você ganhou o jogo. Exatamente. Então tá aí, pessoal. Esse foi mais um Gente que Escreve. No próximo programa, nós vamos voltar com o link e com, né, Rob? Nós lançamos o desafio. Isso. O desafio do Gente que Escreve antes do fim do ano. Já chegaram alguns e-mails. Então, se você topou escrever durante esse mês que a gente passou fora, se você aceitou o desafio e chegou ao fim da sua história, do seu capítulo, do que seja lá que você decidiu escrever, mande por e-mail pra gente no fmbescritor@gmail.com ou coloque o link lá nos comentários dessa edição ou da edição anterior, manda uma mensagem pra gente pelo Twitter, enfim, entre em contato, que na próxima semana a gente vai falar sobre as pessoas que participaram, como foi esse processo, e aí eu também vou publicar todas as histórias dos ouvintes que participaram do nosso desafio. Tá legal? Então é isso aí. Obrigado a todo mundo pela audiência e nos falamos na semana que vem. Tchau, Rob. Tchau, pessoal. Tchau, Fabio. Até a próxima. Abraço. Continue escrevendo.